Sou Leonardo Oadokun, sócio do escritório de advocacia Oadokun Fernandes. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a acessibilidade, que é uma garantia constitucional, está prevista na Constituição e também em leis esparsas. Hoje eu vou contar para vocês como surgiu meu primeiro cliente cadeirante. Estava no fórum juizado de pequenas causas e aí, obra do destino, apareceu um rapaz e me fez um questionamento, tirou uma dúvida comigo. Naquele momento eu comecei a escutar o que ele tinha a dizer sobre a situação dele. Passou a ser um amigo meu, a gente conversa bastante, mas ele começou a me passar as situações que ele passava diariamente com os serviços públicos, os transportes. Então eu comecei a imergir na acessibilidade, que é uma garantia constitucional prevista na lei de pessoas com deficiência. Nessa lei, a gente consegue observar quais são as garantias de cadeirantes. Em regra, esse cliente nosso, ele reclamava muito, até hoje reclama muito, sobre a impossibilidade que ele tem de usufruir de transporte público de qualidade. Por que isso acontece? Em regra, os transportes públicos municipais, eles apresentam 3 portas, sendo que a do meio, ela possui um elevador, que é acionado diretamente ou pelo motorista ou pelo cobrador. E muitas vezes, esse serviço que deveria ser disponibilizado de forma digna não acontece. Então, resta para uma pessoa possuidora de cadeira de rodas ou esperar outro transporte, que demora muito, e não necessariamente vá para o mesmo lugar, o que geraria para essa pessoa uma baldeação, evidenciando um serviço precário do transporte público. Você já imaginou transitar pela rua, tentar usufruir do transporte público e não conseguir, ter que pedir ou pessoas se disponibilizarem para carregar você, para subir e para descer? Às vezes dá certo, outras vezes você recebe o não. A culpa no caso seria Estado, município e da própria empresa. O Estado e o município, porque ele precisa fazer, ele precisa regulamentar, da mesma forma como fiscalizar, e não faz isso. E as empresas, porque precisam prestar um serviço de qualidade, até porque a licitação que elas ganharam é para isso. Essas pessoas cadeirantes, elas amargam situações absurdas, muito também na procura de dar a mão para um transporte público e esse passar pela lateral, deixando ela a ver navios. Na Constituição Federal, a gente consegue perceber que a acessibilidade ela está lá prevista. E não é o que acontece. Caso você seja cadeirante e se depare com uma situação como essa, cabe fazer uma reclamação administrativa, informando para onde você iria se dirigir, qual o ônibus que você estaria a utilizar, o número de ordem e o horário. São informações significativas para você buscar o seu direito. Porque o seu direito já está previsto. A gente solicita para que você faça a reclamação administrativa, porque como prova é muito interessante que você apresente à justiça que você tentou, que essa não foi a sua última tentativa, que já houve tentativas anteriores de solucionar aquele problema com a sua necessidade diária de se locomover. Cabe falar o seguinte, que em regra, os transportes públicos, eles detêm locais aos quais as empresas vão utilizar especificamente o trajeto. Se você quer ir de um ponto ao outro, não vai ter muita variedade de transporte público, porque elas fazem uma divisão. Então, aquela pessoa que necessitou do transporte público e não conseguiu, em regra, a mesma situação vai acontecer diariamente. Seja para ir para o trabalho, seja para ir para o médico. Então, visto isso, o que eu apresento para vocês? Constituição de provas. Se acontecer contigo, não tenha vergonha. Filme, faça fotos, faça vídeos. Justamente porque vai ser você, cadeirante, e nós também, sociedade, buscando solucionar todo esse transtorno. Porque a sociedade e a cidade precisa estar boa para todo mundo. Nos últimos anos se tornou constante a procura do nosso escritório para representar causas onde cadeirantes eram os autores.
Infelizmente, a situação é recorrente, referente à acessibilidade, seja de transporte público ou seja de lojas que não possuem um elevador e nem rampa. E por aí, pela sua cidade, como é o transporte público? Você está satisfeito com ele? Se tiver, comenta aqui embaixo. Se não tiver também, comenta aqui embaixo. Se curtiu, dá um like, comenta e compartilha esse vídeo. É muito importante para nós.